mais uma lição diária para o seu coração. Se você chegou agora e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas e, por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão, e com você também, amigo internauta. O tema de hoje é um idioma. Antes que houvesse a Torre de Babel, que é a Torre da Confusão, ficou conhecida, a humanidade falava uma linguagem só. Deus criara um idioma só e todos entendiam. Mas algo aconteceu entre eles. Muitos se afastaram de Deus. Esqueceram de Noé, de seus pais, Sem, Cã e Jafé. E agora então eles começaram a desconfiar deste Deus. Será que ele não vai matar-nos de novo em um dilúvio? E começaram a se afastarem de Deus. A princípio era a preocupação de não morrerem novamente numa chuva de dilúvio, onde atingiria toda a humanidade. Mas depois eles começaram a achar que a ideia que eles tiveram em construir uma torre até o céu era algo de gênio, fantástico. E agora eles se achavam no lugar de Deus. Na realidade, queridos, em Gênesis capítulo 11, de 1 a 4, nós vemos que eles queriam ser Deus. Era uma blasfêmia a situação deles. Eles não conheciam a Deus, começaram a desconfiar de Deus e ficaram com medo que Deus enviasse o dilúvio de novo para matá-los. Falta de fé, falta de um conhecimento próximo de Deus. Infelizmente, eles não entenderam. E mais, eles estavam tão orgulhosos. Nós vemos aqui em textos como Gênesis 11, 4, Gênesis capítulo 1, 6, 9 e 14. E aí lá no vamos fazer, que eles disseram, você encontra em Gênesis 11, 3 e 4, comparando com Gênesis 1, 26. E agora a intenção deles ficaram bem explícita e declarada, pois eles diziam, tornemos célebre o nosso nome. Ou seja, não era o nome de Deus que importava, importava o nome deles. Eles realmente se sentiam no lugar de Deus. E aí você encontra também Gênesis capítulo 1, versículo 6, 9 e 14, e também Gênesis 11, 3 e 4, comparando com 1 e 26 de Gênesis. Isaías fala quem é o nome que deve ser exaltado. Em Isaías capítulo 63, 12 e 14, fala no nome de Deus, o único que pode ser exaltado. Mas infelizmente o homem queria ficar no lugar de Deus. Veja, existe uma universalidade e particularidade no assunto também. Essa conexão entre a perspectiva particular e a universal é um traço característico de um pensamento bíblico. Ao contrário do pensamento grego, que promove a ideia de acesso imediato à verdade absoluta, os profetas hebreus falavam de um Deus que escolheu um povo e posteriormente seu filho, por meio do qual ele se revelou à humanidade, ou seja, Jesus Cristo. Uma ilustração da maneira bíblica de pensar está incorporada em números. Por exemplo, o número 70, não é? As 70 nações listradas em Gênesis 10, que prefiguravam os 70 membros da família de Jacó. Conforme está em Gênesis 46, 27, e os 70 anciãos de Israel no deserto. Veja, são números simbólicos que aparecem na Bíblia. Conforme está em Êxodo 24, 9. Essa correspondência entre os 70 parece ser a base de Deuteronômio 32, versículo 8, que fala de Deus dividindo a humanidade, segundo o número dos filhos de Israel. Assim como havia 70 nações, havia 70 línguas, de acordo com a tradição judaica no Novo Testamento, Jesus enviou também 70 discípulos para evangelizar o mundo de então, e você encontra isso em Lucas, capítulo 10, de 1 a 16, a genealogia de Noé
o Pai das nações da terra, conforme está em Gênesis 9, versículos 19 e capítulo 10, versículo 32, incorpora o cumprimento da bênção e da promessa de Deus a ele, a Noé. Povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Gênesis 8, 17, 9, 1 e o verso 7. A mesma bênção que ele colocou sobre Adão e Eva, que eles deveriam ser fecundos, também multiplicar e encher a terra. Essa bênção e promessa, como já dissemos, está em Gênesis 1, 28 e 29, para Adão e Eva. O Deus das nações, o Criador do mundo e o Senhor de Israel é o mesmo Deus. Essa observação tem duas implicações teológicas importantes. Primeiro, significa que Deus afeta a história, mesmo além de domínios da religião. Deus também está presente entre todas as nações. Em segundo lugar, significa que a salvação das nações também depende do testemunho de Israel. A bênção das nações se cumprirá somente por meio de Israel, conforme está em Gênesis 12, versículo 3. Pois o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, conforme está em João 4, versículos 22 e 23. As lições da Bíblia hebraica, a história de Israel e os eventos que aconteceram com os judeus e que foram registrados do Novo Testamento, têm significado redentivo para as nações, ou seja, o significado deles exatamente para redenção, para redimir o povo. É interessante notar isso, não é, amigos? Agora eu gostaria que você prestasse atenção. Um idioma. Olha só. Bastou a terra ser reprovada para os homens retornarem à hostilidade a Deus e ao céu. Transmitiram sua inimizade a seus descendentes como se a arte e o artifício de desencaminhar as pessoas e fazer com que continuassem numa guerra antinatural fosse um sagrado legado. Essa confederação nasceu da rebelião contra Deus. Os habitantes da planície de Sinar estabeleceram seu reino para exaltação própria e não para a glória de Deus. Se tivessem sido bem-sucedidos, teria se levantado uma grande potência que baniria a justiça e inauguraria uma nova religião. O mundo teria sido corrompido. A mistura de ideias religiosas com teorias errôneas teria fechado as portas para a paz. A felicidade e a segurança também não existiria. Essas suposições e teorias errôneas, se executadas e aperfeiçoadas, teriam desviado as mentes da fidelidade aos estatutos divinos, e a lei de Jeová teria sido ignorada, ou seja, totalmente esquecida. Homens decididos, inspirados e impulsionados pelo primeiro grande rebelde, teriam resistido a qualquer interferência em seus planos ou em sua má conduta. Em lugar dos preceitos divinos, teriam colocado leis formuladas de acordo com os desejos de seu coração egoísta, a fim de que pudessem executar seus propósitos, conforme está no comentário adventista, no volume 1, página 1212. Os inimigos de Deus argumentaram que estariam seguros no caso de outro dilúvio, pois construiriam sua torre com altura superior ao nível máximo das águas, no tempo do dilúvio. E que todo mundo os honraria, e eles seriam como deuses e governariam o povo. Essa torre havia sido planejada para exaltar seus construtores e pretendia desviar de Deus a atenção dos outros que viviam na terra, para que se unirem com eles em sua idolatria. Além e antes de o trabalho de construção estar cumprido, as pessoas moravam na torre. Cômodos foram esplendidamente mobiliados, decorados e consagrados aos seus ídolos. Aqueles que não criam em Deus imaginavam que, se sua torre chegasse às nuvens, eles seriam capazes de descobrir as causas do dilúvio. Você encontra isso no livro História da Redenção, página 53. Na palavra de Deus são apresentados dois partidos em guerra, que influenciam e controlam os agentes humanos em nosso mundo.
Constantemente, esses dois partidos estão trabalhando com todo o ser humano. Os que estão sob o controle de Deus e são influenciados pelos anjos celestiais serão capazes de discernir as atuações ardilosas dos pobres invisíveis das trevas. Aqueles que desejam estar em harmonia com os agentes celestiais devem desejar intensamente fazer a vontade de Deus. Não devem dar lugar de maneira alguma a Satanás e a seus anjos. Mas, a menos que estejamos constantemente atentos, seremos vencidos pelo inimigo. Embora uma solene revolução da vontade de Deus quanto a nós tenha sido feita a todos, o conhecimento de sua vontade não coloca de lado a necessidade de se fazer a Ele fervorosas súplicas por ajuda e foram feitas. Ele realiza seus propósitos. Embora uma solene revelação da vontade de Deus quanto a nós tenha sido feita a todos, o conhecimento de sua vontade não coloca de lado a necessidade de se fazer a Ele fervorosas súplicas por ajuda e de se buscar diligentemente cooperar com Ele na resposta às orações que foram feitas. Ele realiza seus propósitos por meio de instrumentos humanos. Ainda no comentário adventista, na página, volume 6, página 1248 e 1249. Amigos, Deus é o único que deve ser exaltado, mas aqueles homens da Torre de Babel achavam que eles eram deuses, já moravam lá na torre, e eles queriam ver construir a torre até numa altura que podiam descobrir qual foi a origem do dilúvio. Vocês se lembram de que eu falei aqui em vídeos anteriores que a mais alta montanha, a água sobrepôs a ela de 5 a 6 metros de altura. Então tudo ficou submerso. Precisavam eles construírem até a nuvem? Não. Mas os que foram salvos por Deus, protegidos por Ele numa arca, estavam agora querendo ser o próprio Deus. Amigo ouvinte e amigo internauta, não podemos ter este tipo de pensamento. Ao contrário, temos que ser totalmente submissos a este Deus. Que Ele habite em seu coração. Pense nisso. Vamos orar. Eterno e grandioso Deus, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Te agradecemos em especial, Senhor, porque o Senhor olha para nós e nós escondemos de Ti, fugimos da Tua presença, o Senhor vai atrás e nos traz de volta, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Continue a abençoar a todos os amigos ouvintes e também todos os amigos internautas, Pai. Derrame chuvas de bênçãos sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando, enviando esse vídeo para todos os seus amigos, colegas de trabalho, de estudo. E também você pode divulgá-lo em suas redes sociais. Compartilhe. Você gostaria de ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo? Clique aqui na descrição o link da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. Você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, pela internet. E também, você gostaria de adquirir um livro que fala sobre vitória, que fala sobre sucesso em meio a situações difíceis? Adquira o livro Mulher Virtuosa, A Quem Achará? Aqui na descrição você encontra todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano, um grande amigo. Adquira este livro, vale a pena. Vai aqui na descrição. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.